Então vamos fechar os nossos olhos e traga à sua memória o que mais te chamou a atenção nesta pregação. Qual é a fenena que está na sua vida? Quem é que se tornou seu rival ou sua rival e que faz tudo para você ser uma pessoa triste? Nós precisamos aprender com Ana a chorar na presença de Deus. Chorar, todo mundo chora, mas chorar não resolve o problema. É preciso chorar na presença de Deus. Aconteça o que te acontecer, nunca se entregue aos problemas da vida. Não desista de lutar. Você que está passando por situações difíceis, por momentos ruins, você olha em sua volta e não sabe o que fazer. Quem sabe você está desorientado e por isso veio a esta missa. Esta noite eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que existe um Deus que olhou para Ana e um Deus que olha para você. Existe alguém que se preocupa com você, que se preocupa com os seus problemas, com sua dor. Deus quer ajudar você. Basta você dar um passo para Ele, entregar a sua vida, seus problemas, suas dificuldades, e deixar que Ele, o Senhor Jesus, dirija os seus passos, pois só Deus pode te ajudar. Ninguém podia ajudar Ana, só Deus. Assim está a sua vida. Deixa de ser ansioso, não se preocupe com o dia de amanhã. Você tem um Deus que está cuidando de você. Levanta a tua cabeça, fique firme. O Senhor é a tua força. Este problema pode estar te consumindo, pode estar acabando com você aos poucos, mas faça como Ana. Ela não se entregou, ela lutou, ela orou e ela venceu. Esta é a primeira lição que podemos extrair da vida desta mulher. Não se entregue diante dos problemas da vida. Creia no Deus que você serve. Ele é poderoso para te socorrer no dia da angústia. No seu coração diga: socorra-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Pois eu estou como Ana. Eu trago problemas insolúveis na minha vida. Eu não tenho dormido, eu não tenho comido, eu não tenho tido alegria em viver. E nós aprendemos a segunda lição. A humildade e o quebrantamento do coração faz toda a diferença na vida de um servo fiel. Quando uma pessoa se humilha diante de Deus e não aceita as provocações, Ana não aceitou as provocações de Fenena, não agrediu, não falou palavrão, não quis pagar o mal com o mal. A pessoa que teme a Deus, ela não aceita as provocações, ela não revida as afrontas, mas ao contrário, ela busca em Deus a solução e vai chorar aos pés do Senhor. Deus se alegra com esta postura, com esse gesto de humilhação, e ouvirá e responderá a todos quantos chegarem à sua presença com seu coração contrito e humilhado. Nós acreditamos na palavra de Deus. Quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. Ana foi humilhada e no final
elevada, abençoada. Recebeu a graça que tanto queria. Mas antes disso, Ana chorou. Esta atitude de Ana nos revela algo muito extraordinário. As lágrimas nos fazem lembrar do nosso quebrantamento diante de Deus. Isso é o mais importante. Chorar na presença de Deus é motivo de cura. Quem semeia entre lágrimas, colherá com alegria. Deus não despreza um coração quebrantado, um coração contrito. Não sei que atitudes você tem tomado diante das perseguições, das afrontas, das humilhações, das zombarias, das provocações, das pessoas que tentam derrubar você. Não aceite as provocações. Não estou dizendo para você revidar. O que eu quero dizer é que, em vez de você revidar, você deve procurar a solução aonde você sabe que vai encontrar. E a solução para os seus problemas, para a sua vida, você só encontrará em Jesus Cristo. Ele quem disse no Evangelho de João: sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira e vós os ramos. Ana foi vitoriosa porque buscou em Deus a solução do seu problema. Busque em Deus a solução do seu problema. Busque em Deus. Nós precisamos ter propósito. Um cristão sem propósito é uma pessoa perdida. Deus quer fazer um propósito com você, um voto com você. Ele quer te provar que Ele é Deus. Ele quer fazer a diferença na sua vida. Ele quer lhe dar um Samuel. Samuel simboliza a graça. Para Ana, o Samuel era aquela neném, aquele bebê. Na sua vida, o que simboliza Samuel? Qual é o voto que você quer fazer com Deus? Para que você está pedindo isso? Precisamos de uma visão espiritual. Não uma visão terrena, mas uma visão espiritual. Tem pessoas que só conseguem enxergar os problemas, as dificuldades, os obstáculos. Há pessoas que só veem aquilo que está ruim. Deus te convida a mudar a sua visão, a ter olhos espirituais. Você tem que aprender com esta mulher guerreira. Ana enxergou os problemas, ela viu as barreiras, sabia que não seria fácil, mas enfrentou e acreditou no impossível. Nós podemos acreditar no impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. Tenha esta visão neste momento. Faça a diferença. Não enxergue somente o seu problema, mas veja a providência de Deus. Deus já está gerando algo novo dentro de você. Aceite essa palavra. Deus está gerando algo novo dentro do teu coração. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque há pessoas aqui que vieram para escutar isso hoje. Deus está começando uma obra nova na sua vida hoje, como começou na vida de Ana. Mas Ana esperou 9 meses até o neném nascer. É preciso esse tempo de espera, para que a graça seja consolidada, para que os frutos apareçam. As mãos do Senhor trabalham em sua vida para operar um milagre. Repita comigo: eu sei que as mãos de Deus trabalham em minha vida
para operar em um milagre. Toma posse disso, acredita nisso, confia nisso. As mãos de Deus já estão tocando em você. Algo novo Deus está fazendo na sua vida. E você não vai sair daqui como chegou. Você vai sair como Ana. O rosto dela já não era o mesmo. Nós queremos sair daqui pessoas satisfeitas, pessoas tocadas, pessoas curadas, pessoas libertas. E o Senhor está fazendo isso. Acredite naquilo que Ana acreditava. Quando ela entregou o pedido a Deus, ela apenas confiou. Confia em Deus. O que está faltando na sua vida é confiança em Deus. Não olhe para os seus problemas, olhe para Deus. Não perca sono, não pare de comer, não pare de beber, não pare de viver, olhe para Deus. Deus acolhe a sua oração, Deus acolhe você. O cristão de visão, ele enxerga muito além do entendimento normal. Ele enxerga além do que as outras pessoas veem. Ele vê além do que os seus olhos enxergam. Dai-nos esta visão, Senhor. Deus está pronto para atender a sua graça. Ele está pronto para te socorrer, pronto para agir. É necessário que você o busque, que você busque a sua presença, que você ore, que você clame como Ana. Por mais difícil que a sua vida esteja, por mais pesada que esteja a tua cruz, você não pode desistir, porque você não está sozinho. Deus está com você. E se Deus está com você, a vitória é apenas uma questão de tempo. Ana chorava na presença de Deus, mas ela acreditava no milagre. Ela acreditava. Eu acredito. Você também acredita? Se você está com a alma amargurada, se você está sentindo uma profunda dor no seu coração, ou quem sabe você recebeu uma notícia ruim, uma enfermidade grave, ou alguém te abandonou, é problema no trabalho, é problema na família, seja expressivo na sua oração. Ore com intensidade, não tenha pressa, fale com Deus, abra o seu coração, diga para o Senhor o que está acontecendo na sua vida, diga para o Senhor porque você está triste, porque você não dorme, porque você não come, porque você não sorri mais. Jesus gosta de ouvir a sua voz. Deus tem prazer em abençoar você. Se a sua dor é tão grande que você não consegue falar nada, devido ao tamanho da sua aflição, a sua angústia, não tem problema. Se você não consegue falar, então chore. Chore, mas na presença de Deus, como fez Ana. Deus recolherá as suas lágrimas no odre e devolverá em bênção. Sim, Senhor, nós acreditamos nesta palavra e queremos que isso seja uma palavra profética para nós esta noite aqui, que nós tenhamos a experiência de Ana. Tantos jovens aqui perdidos, tantos jovens à mercê da própria sorte, perdidos na área sentimental, na área profissional, na área familiar. Olha para nós. Olha para os jovens drogados que aqui estão, usuários. Olha, Senhor, para as pessoas que estão no adultério, as pessoas que têm a vida como uma mentira, as pessoas que passam problemas no casamento, pessoas que foram caluniadas, difamadas,
Pessoas tentaram passar a perna em você. Pessoas tentaram destruir o seu sonho. Olha, Senhor, para todos nós. Nós que tantas vezes nos sentimos perdidos, fracos, desanimados, abatidos como Ana. Falta-nos apetite, falta-nos sono. Há pessoas na nossa vida que são como fenena, querem nos colocar para baixo, querem nos destruir, mas nós estamos na Tua presença, e é na Tua presença que nós queremos estar, permanecer. Nós precisamos, Senhor, da Tua graça. Tu és o Deus do impossível. A oração de Ana chegou aos teus ouvidos, e ela concebeu. Ela era estéril, e ela concebeu. Se Deus fez isso na vida de Ana, Ele pode fazer maravilhas na nossa vida também. Deus tinha um propósito para a vida de Ana, e Ele tem um propósito para a sua vida também. Muda o nosso rosto, Senhor. Muda o nosso coração. Muda as nossas aspirações. Na Tua presença, tudo muda, tudo se renova, tudo é vida. Muito obrigado, Senhor, porque como a oração de Ana foi ouvida, nós temos certeza que a nossa oração chegou também ao Teu coração. Acalma o teu coração, respira fundo, muda o teu rosto, muda o teu semblante. Deus ouviu você, e a sua graça agora é apenas uma questão de tempo. Bendito seja o Deus de Ana, o Deus de Samuel, o nosso Deus, que não desampara aqueles que nele confiam, que não abandona aqueles que lhe entregaram a própria vida. Cuida de nós, Senhor, cuida de nós. Porque nem sempre a estrada é reta, nem sempre o caminho é fácil, nem sempre somos entendidos e compreendidos e amados e queridos. Cuida de nós, proteja-nos. Se não for a Tua graça e a Tua proteção, nada faremos, em lugar nenhum chegaremos, absolutamente nada construiremos. Exalta-nos, Senhor, pela nossa fé, como fizestes com Ana. Ana que carregava a criança como símbolo da vitória. Nós queremos carregar a nossa graça. Nós queremos mostrar para o mundo que o nosso Deus não é surdo, que o nosso Deus vive é o Senhor, e Ele faz milagres na vida de todo aquele que nele crê. Jesus, Tu que fizeste cegos verem, surdos ouvirem, mudos falarem, paralíticos andarem, o Senhor que ressuscitou mortos, ressuscita a nossa fé, ressuscita a nossa esperança, ressuscita o nosso fogo interior, que o Espírito Santo queime dentro de nós, para que nós não sejamos fracos perante os problemas da vida, mas que possamos contar sempre com a Sua graça, sempre com a Tua presença, sempre
com teu amor. Exaltado seja o teu nome, glorificado, bendito seja a tua presença no meio de nós. Muito obrigado, Senhor, porque ao sairmos desta missa, o nosso rosto não será o mesmo. Nós seremos pessoas novas, pois sairemos com a nossa graça no coração. Deus começa hoje uma graça no coração de cada um de nós. Ele está gerando a vitória dentro de nós. Basta confiar, saber, esperar, e Deus agirá. Não duvide de que quando a mão de Deus é estendida sobre você, o céu se abre e a graça acontece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nós tomamos posse desta oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E você que nos acompanhou da sua casa, junto com a sua família, ouça novamente esta pregação. Faça conosco esta oração quantas vezes forem necessárias. Acredite, o que aconteceu na vida de Ana pode acontecer também na sua vida. Se Deus é por nós, quem será? Tome posse desta noite aplaudindo o transformar a nossa família num lugar de cura. Acredito que a nossa vida e o modo como nós nos portamos dentro da nossa casa, nós atraímos a bênção de Deus ou nós atraímos a maldição. O dom maior que nós temos, e este dom foi um dom que Deus nos deu, e é o maior de todos, e que muitos esquecem, é o dom do livre arbítrio. Nós somos livres para ir ou ficar, para escolher ou não, para falar ou calar. E nos esquecemos tantas vezes que o nosso livre-arbítrio dentro da nossa família é pré-condição para a graça de Deus. Acredito que o amor de Deus, acredito que a bênção de Deus para a nossa família passa através dos nossos relacionamentos. Então você que pertence a uma família, você que nos acompanha aí da sua casa, muitas famílias reunidas, pessoas aposentadas, tantas pessoas doentes que encontram nesta programação um alívio para a sua vida. Vamos fazer um momento de oração, um momento de entrega para a escuta da palavra. Nós não queremos apenas escutar a palavra de Deus, mas queremos que a palavra de Deus transforme a nossa família num lugar de cura, num lugar de bênção, num lugar onde se manifesta o poder de Deus. Então vamos fechar os nossos olhos. Olhe para dentro de você. Só se vê bem as coisas de Deus com os olhos fechados. E é por isso que nós nos colocamos na presença dEle. E é por isso que nós pedimos a sua bênção e a sua graça para este momento. Deus eterno e todo-poderoso, nós os colocamos na vossa presença. E nós acreditamos, Senhor, que Tu tens planos e bênçãos maravilhosas para a família de cada um de nós. Concede-nos a graça de ouvir esta pregação com o nosso coração aberto. Que possamos, como conduzia Eliana, fechar o nosso guarda-chuva e nos permitirmos encharcarmos do poder de Deus. Que Deus possa encharcar o nosso coração, encharcar a nossa família, e que Deus use de nós, que Deus use de mim, para que a minha família se transforme no lugar de cura, se transforme no lugar de bênção. Concede-nos, Senhor, esta graça. Permaneça conosco neste momento e abençoe
as nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e irmãs, a pergunta que se coloca primeiramente é a sua família, ela existe ou ela tem existido para a glória de Deus? Esta é a pergunta que todos nós temos que fazer todos os dias. Quando abrir os olhos pela manhã e quando você olhar para a sua família, você tem que profetizar isso e você tem que assumir isso na sua vida. Eu nasci para a glória de Deus. A minha família existe para a glória de Deus. E eu quero refletir com você, nós não vamos ler, mas você pode ir à Escritura. Marcos, no capítulo 1 e Marcos, no capítulo 2, nos dá dois exemplos de famílias que se tornaram locais da graça e da cura de Deus. Muitos de nós pedimos bênçãos, muitos de nós pedimos libertação, muitos de nós temos anseios que Deus possa realizar obras grandiosas através da nossa família. Isso é um fato, mas é necessário que você saiba qual caminho eu devo percorrer para que a minha família seja um lugar de cura. Quais são os sinais de que a minha família está preparada para receber a bênção de Deus? Tenho acompanhado muitos casais, tenho acompanhado muitos jovens e todos me trazem anseios de uma família melhor. E são pessoas muitas vezes de igreja, são pessoas que até rezam, são pessoas que buscam, mas não estão vendo ainda a graça de Deus se manifestar. Começo com Marcos capítulo 1, versículo 29 ao 31. Todos conhecem a cura da sogra de Pedro. Quando Pedro encontra com Jesus, e a Bíblia usa esta palavra, ele tem pressa de levar até Jesus as enfermidades da sua casa, no caso da sua sogra. E olha que hoje em dia, todas as vezes que nós falamos em rodas de conversa, principalmente em piadas, a palavra sogra aparece como algo em muitas famílias indesejável. E nós vemos que na palavra de Deus, Pedro transforma a sua casa em local de cura, porque ele se preocupa não apenas consigo, mas ele se preocupa com os outros que não estão bem. Este é o primeiro ponto para que a sua família seja abençoada. Você parar de olhar apenas para o seu umbigo e se preocupar com as pessoas que estão na sua casa, se ocupar um pouco da vida do outro. Há um ditado muito antigo latino que diz que a família abençoada é aquela que os membros têm prazer de passear no coração do outro. Quanto tempo que você não passeia no coração do seu marido? Quanto tempo que você não passeia no coração dos seus filhos? A nossa família é local de encontro. Se você pudesse dar uma nota para a sua família, qual nota você daria? Você que está aqui na Canção Nova, não diga para os outros, mas reflita. Se eu pudesse hoje, na verdade, dar uma nota para a minha família, qual a nota que a minha família receberia? E você que nos acompanha em casa, qual a nota que essa família aí tem? Essas pessoas que estão ao seu redor, qual é a sua nota para a sua família? Qual é a sua nota para você? Sabemos que de 3 para baixo é muito pessimista, não está uma nota tão pequena assim não. Mas de 9 para cima, você está iludido, meu filho. Não fica achando que você está bom demais. Nós precisamos ter a certeza que não estamos tão ruins, mas que podemos ser pessoas melhores. Nós temos vários tipos de família. Nós temos famílias que parecem um circo. As pessoas sorriem, não conversam sério hora nenhuma. Quando você leva um problema, geralmente alguém transforma o problema
em piada. Nós temos famílias que nos lembram cemitério. É um silêncio sepulcral. Ninguém conversa um com o outro, o marido não dialoga com a esposa não tem mais aquele carinho com o marido, os filhos não conversam com os pais não aconselham mais os filhos. Nós temos famílias que parecem tribunal de justiça, um só fica acusando o outro. A culpa é sua, a minha vida está ruim por causa de você, foi você que erra, é você que tem que mudar. Agora nós temos famílias que parecem um pomar, cada um carregado de frutos, cada um colabora com o crescimento do outro, oferecendo o seu melhor. Nós temos famílias que nos lembram uma igreja, onde as pessoas se amam e onde está a presença de Deus. Nós temos famílias que nos lembram a sagrada família de Nazaré. O pai é um José, um homem de Deus, a mulher é Maria, toda voltada para Deus, e os filhos imitam Jesus Cristo, crescendo em estatura, sabedoria e graça. A pergunta é, meu irmão, se você fosse colocar uma placa na porta da sua casa, qual seria a placa que você colocaria? Qual é o estilo da sua família? Hoje em dia não usa mais, mas precisamos voltar a usar. Não sei se você lembra daqueles tapetes, a origem é norte-americana, mas que ficava na porta da nossa casa, escrito: aqui vive uma família feliz. Ou, seja bem-vindo ao nosso lar. Não se usa mais, que muitas vezes substituíram o lar pela casa. Olha, construir casa é muito fácil. Me dê dinheiro que eu construo para você uma mansão. Mas eu quero saber se dentro da sua casa existe um lar. Se dentro da sua casa as pessoas se interagem, as pessoas dialogam. Estive nessas viagens em Campos do Jordão. E lá encontrei uma placa, que era a placa que eu gostaria de colocar na porta da minha casa. Claro que eu não trouxe placa para dar para todos, né? Mas eu gostaria de dar uma placa para cada um. A placa está aí? Quem busca ali para mim? Aquela plaquinha ali, ó. Eles vão trazer para mim aqui. É a placa, meu irmão, que nós devemos pôr na porta da nossa casa. Eu sei que você vai rir, mas é aquilo que Deus sonha para cada um de nós. Pelo menos na minha casa, eu gostaria de colocar uma placa dessa. Muito obrigado. Aqui é bom que todo mundo é pau para toda obra, né? Olha aqui. Eles vão fechar na placa. Coloque essa placa na porta da sua casa, meu irmão. E eu vou ler para você o que a placa diz. Olha aqui. Bem-vindos a este hospício. Aqui somos todos loucos uns pelos outros. Será, meu irmão, que na porta da nossa casa esta placa poderia ser colocada? Será que a nossa família se move de amor e preocupação pelos outros? Seria bom se essa placa ficasse aqui durante a pregação, mas ela vai cair, e como estamos ao vivo, vai fazer um maior estrago aqui, né? Eu vou deixar ela aqui, ó. Só para a gente lembrar. A nossa família é uma família ou é uma família? Uma coisa é família, outra coisa muito diferente é família. O que é uma família? Cada um está voltado para a sua vida, para os seus interesses, para os seus projetos pessoais. O que interessa é a minha vida, é o meu dinheiro, é o meu carro, é o meu trabalho, é o meu sucesso. O restante, meu irmão, que se dane. Se eu estou bem, o restante da minha família é secundário. Isso não é família, isso não é lar. E está faltando a presença de Deus. Primeiro sinal para que a sua família seja um lugar de cura: a ocupação com o outro. Eu não estou falando da pré-ocupação com o outro, a ocupação. Quem vive pré-ocupado com o futuro é porque não está se ocupando do presente. Então nós temos que ter tempo para nos ocuparmos com aquilo que é
importante para nós. Depois de Deus, o que é mais importante que uma família abençoada, que uma família unida, que uma família que conversa, que uma família que reza? Família que reza unida, permanece unida. Vamos completar? Família que reza unida. Então a cura da sogra de Pedro vem da intercessão de Pedro. Pedro levou a sua sogra enferma à presença de Jesus. Há pessoas que têm na família, pessoas doentes também, com o vício do álcool, com o vício da droga, com o vício da pornografia, com o vício em dívidas, em jogos, e a pessoa fica xingando, é blasfemando, é julgando palavras de maldição. Aprenda com Pedro: leve esta pessoa a Jesus. Enquanto a pessoa não vai até Jesus, que vá a Jesus você. Dê o primeiro passo na fé. O primeiro passo é seu, o segundo passo é de Deus. Segundo texto para transformar a nossa família em lugar de cura, Marcos capítulo 2, a cura do paralítico. 4 homens vieram carregando um amigo numa maca, e Jesus estava numa casa pregando a palavra, e gente na porta, e gente na cozinha, e gente na sala, e gente na janela. Eles chegaram com o paralítico. Aí alguém disse: pode ir embora, tem jeito não, tá, ó, o negócio aqui tá bombando. Mas eu trouxe ele para Jesus tocar, eu trouxe para Jesus curar, eu trouxe para escutar a palavra de Jesus. Interessante. Será que essas pessoas que estavam naquela casa escutando Jesus, estavam escutando pelo ouvido ou pelo coração? Porque o normal seria: abra caminho para que o paralítico possa chegar até Jesus. Meus irmãos, não basta estar perto de Cristo, se a nossa presença perto dele impede que outras pessoas cheguem. Você que trabalha na sua paróquia, você que trabalha na sua comunidade, você que ajuda o padre aí onde você atua, meu irmão, não vamos transformar a nossa pastoral, a nossa igreja em panela, em certos lugares até caldeirão. Quem está não sai, quem não está não entra. Marcos 2 está nos ensinando como não deve ser a nossa comunidade. Não, aqui está cheio, aqui não cabe, o paralítico ele tem que ir embora. Mas aqueles amigos, eles não desistem. Temos uma barreira, mas barreira foi feita para ser vencida. Vamos inventar um outro meio, mas que este paralítico possa chegar até Jesus. Eles subiram em cima da casa, eles abriram o teto e eles desceram aquele paralítico. E Jesus, vendo a fé daqueles homens, olha que a palavra diz isso. Jesus não viu a fé do paralítico, que não foi o paralítico que foi, ele foi levado. Há muitas pessoas da nossa casa que não procuram a Deus, e você sabe que não procuram. Elas não vão à missa, elas não rezam, elas não querem saber da palavra. Então é você que tem que levar. Se você não levar fisicamente, leve espiritualmente, como sacerdote. O que é o padre? É aquele que leva o povo a Deus e que traz Deus ao povo. Você deve levar a sua família para Deus, e se a sua família não vai, então leve Deus para a sua família. Aqueles homens levaram o paralítico, e Jesus, vendo a fé daqueles homens, ele diz: filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus, ele não vai no secundário, Jesus, ele vai no essencial. E o essencial daquele homem não é uma cura física, mas é uma cura espiritual. É a cura do coração, é a cura do pecado. Muitas pessoas não vão até Cristo porque estão paralíticas por causa do pecado. Aquele que está nas trevas, ele não quer se aproximar da luz para que as suas obras não sejam conhecidas. Eu sempre digo algo: a pessoa não precisa em primeiro instante ser boa para procurar a Cristo.
Ela tem que procurar a Cristo para que Cristo a torne uma pessoa melhor. Ah, padre, quando eu parar de beber, eu vou procurar a Cristo. Quando eu parar de cometer adultério, eu vou procurar a Cristo. Quando eu parar de roubar... Não, meu irmão, você está pegando o caminho contrário. Não é você ser bom para procurar, é você procurar para ser bom. O caminho é inverso. E eles criticam Jesus. Quem que é esse que está perdoando pecado? Não perdoa pecado nada. Quem perdoa pecado é Deus. Aí, por causa disso, Jesus, sabendo o que se passava no coração, disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, olhou para o homem e disse: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E aquele homem é curado. Notem, meus irmãos, tanto Marcos no capítulo 1, como Marcos no capítulo 2, nos dá uma prova essencial para que a nossa família seja um lugar de cura. E qual é essa prova? A pessoa que conhece a Cristo e que sabe o tamanho do seu poder, ela não pode ter vergonha de levar a sua família para Deus e trazer Deus para a sua família. Se você não desistir, se você colocar essa placa na porta da tua casa, aqui é um hospício, porque nós somos loucos uns pelos outros. Eu amo a minha família, eu me dou para a minha família, eu faço tudo o que eu posso para a salvação da minha família. Minha família não pertence à bebida, minha família não pertence à droga, minha família não pertence à traição, a minha família pertence a Deus. Então eu levo as pessoas para Cristo e trago Cristo para as pessoas. Pedro levou Jesus para o doente. Os 4 homens levaram o doente para Jesus. Um dos dois, meu irmão. Ou você vai levar a sua família para Deus, ou você vai levar Deus para a sua família. E por que a casa de Pedro se transformou no lugar de cura? Por que a casa onde descer o paralítico se transformou no lugar de cura? Por causa de uma coisa apenas: a presença de Jesus. A sua casa pode ter o que for, você pode ter o conforto que tiver, se não houver a presença viva de Jesus, se você não abrir o seu coração à força do Evangelho, você chegará à conclusão de que o seu tudo é nada, porque sem Jesus nada nós podemos fazer. Note que quando eles chegaram com aquele paralítico, a casa estava entupida. Tinha gente em tudo quanto é quarto. Cozinha cheia, banheiro cheio, sala cheia, gente na cama, gente no sofá, para escutar Jesus. Por que aquela casa estava cheia? Por que todas aquelas pessoas queriam estar naquela casa? Porque Jesus estava lá. Não vou aqui dizer o nome, mas existe um programa, que não é um programa nacional, mas que passam as grandes mansões dos Estados Unidos. Um programa totalmente inútil, futilidade total. Mas as pessoas, principalmente os mais pobres, gostam de ficar assistindo. Então são casas que parecem até irreais. São salas enormes, com piscina, com cinema, com pista de Cooper, com tudo que você imaginar a casa tem. E eu estava assistindo com um olhar mais antropológico, não para ver a casa, mas para ver a reação das pessoas. Nas 3 mansões mostradas no programa, a casa estava cheia. Os filhos do casal, mas tinha gente para tudo quanto era lado. Você olhava na piscina, tinha jovem nadando. Você olhava na sala de sinuca, tinha gente jogando. Você olhava no cinema, tinha casal assistindo filme. A casa arroiada. E eu cheguei a uma conclusão: aquela casa se transformou num lugar de atração e num lugar de cura, não foi porque tinha PlayStation, não foi porque tinha piscina, não foi porque tinha cinema, porque tinha Jesus.
É isso que falta na casa de todos nós, para que a nossa casa seja um local agradável de se estar, um local que atraia, um local que transforma e não um local que deforma. O segredo da casa do cristão, o segredo da casa do católico é a presença viva de Jesus Cristo. É esta presença que atrai. Não é uma presença que nos dá apenas prazer, mas é uma presença que nos dá alegria. O ser humano tem trocado muito fácil a alegria de Deus pelo prazer do mundo. Numa das entrevistas que dei, a repórter me perguntou assim: padre, pecar é bom? Respondi: pecar não é bom, não, é ótimo. Se pecado fosse ruim, o trabalho da igreja estava feito, ninguém ia querer. Como o pecado é muito bom, é que ele tem uma atração. Mas eu não parei a minha resposta aí, aqui eu dou um passo a mais. O pecado até pode ser bom, o que é ruim são as consequências do pecado. Na hora é muito bom, o marido ali no adultério, ou a pessoa pegando o dinheiro que não lhe pertence, ou alguém usando a sua língua para blasfemar, na hora dá um prazer, mas depois vem as consequências. O adúltero, ele perde a família. O que estava roubando, ele perde o trabalho. O que estava falando, ele perde a credibilidade. O pecado em si é bom, mas a consequência do pecado é terrível. É por isso, meus irmãos, que nós temos alguns sinais para que você veja se Jesus está ou não na sua casa. Quais são os sinais de que Jesus está dentro da minha família? Alguém aqui já viu a gripe? Ninguém nunca viu a gripe? Também nunca vi a gripe. Prazer, eu sou o Padre Cristian. Prazer, eu sou a gripe. Não conheço. Mas como que eu sei quando alguém está gripado? Pelos sinais. Eu indo até a sua casa, ou você indo até a minha, eu não vou ver Jesus andando lá dentro, mas eu posso ver os sinais da presença de Cristo na família, como eu vejo os sinais de alguém que está resfriado. São vários sinais. Eu quero refletir com você hoje pelo menos 4 sinais. Primeiro sinal: a minha família atrai as pessoas. Primeiro sinal que Jesus está na sua casa: as pessoas gostam de estar lá. O seu marido sai do trabalho, ele tem pressa para voltar para casa. Os seus filhos saem da escola, eles têm pressa para voltar para casa. A sua mulher sai do salão, ela tem pressa para voltar para casa. Hoje em dia, meu irmão, as pessoas querem estar em qualquer lugar, menos em casa. Acabou o trabalho, aí eu vou para o boteco. Acabou a escola, aí eu vou para o shopping. Acabou as compras, aí eu vou fazer hora, porque aqui eu me sinto bem. As pessoas se sentem bem longe da família. As pessoas se sentem bem no cinema, no shopping, na praça, na casa do vizinho, na casa do colega, mas muitos não se sentem bem dentro da própria família. O primeiro sinal de que Jesus está na sua casa é se sua casa é um local agradável de estar. Se o clima da sua casa é um clima bom. As pessoas que vão na sua casa, elas voltam. Elas gostam de voltar. As pessoas que vão na sua casa, elas saem melhores do que elas chegaram. Que tem família, filho, que você chega sorrindo e você sai chorando. Agora, tem família que você chega chorando e você sai. Tem família que transforma. Tem família que deforma. Os seus filhos gostam de estar na sua casa? Ou eles só querem estar na casa de vizinho e colega? O seu marido tem prazer de chegar do trabalho e encontrar você que é esposa?
A sua esposa tem alegria de voltar para casa, sabendo que vai encontrar você como marido. Os seus pais têm alegria de estar em casa, quando você está na sua casa. Nós devemos transformar a nossa família num local de bênção. Meu irmão, aonde Jesus está, as pessoas melhoram. Vamos repetir isso? Aonde Jesus está, eu não estou julgando, mas você sabe que nós estamos falando a verdade. Há pessoas que rezam, mas não melhoram, pioram. Há um problema aí, porque onde Jesus está, as pessoas melhoram, as pessoas não pioram. Eu me torno mais caridoso, eu me torno mais paciente, eu passo a aceitar o outro como o outro é, eu não fico implicando com o outro, eu não fico apenas apontando o defeito do outro. A minha vida na família não é uma eterna cobrança, eu não fico preocupado em receber, mas eu quero compartilhar, eu quero dar. As pessoas que trazem Jesus no coração, elas têm que melhorar. E a nossa carteira de identidade cristã, a nossa carteira de identidade católica, é a salvação como graça, mediante a fé em Jesus Cristo, com a prática das boas obras. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Tem muita boca, tem muita língua, tem muita palavra e tem pouca ação. Nós devemos mostrar para a nossa família que nós amamos e que nós acreditamos, não pela nossa boca, mas pelas nossas mãos. Nós devemos mostrar que nós queremos que o outro seja melhor. Eu me preocupo com que o outro seja mais humano, e o ser humano se transforma na sua ação em ser divino. Muitas pessoas querem a todo custo mostrar que são anjos. Então, meu irmão, você está no lugar errado. Nós somos humanos, e a beleza do ser humano é ser dependente de Deus. A beleza do ser humano é partilhar na minha família aquilo que eu tenho de melhor. Havia um mendigo, e esse mendigo chegou essas feirinhas, né? E falou assim: com licença, me dá comida. O que você quer? Pode escolher? Eu quero um pão daquele ali com uma salsicha. Aí ele pegou o pão, colocou o molho e colocou a salsicha e deu para o homem. O homem sentou na praça, chamou o totó, vem um cachorrinho, ele tira a salsicha toda e dá para o cachorro. E ele come o pão molhado. O homem não aguentou, saiu da sua venda e foi lá tirar satisfação. Mas o que é isso? Você está louco? Eu te dou um cachorro quente e você na minha frente pega a salsicha e dá para o seu cachorro comer, e você vai comer agora pão molhado? E ele, abraçado com o cachorro, respondeu assim: para o melhor amigo, o melhor pedaço. Qual é o pedaço da sua vida que você tem dado para a sua família? Você tem dado para a sua família o melhor ou o pior? Você tem dado para a sua família as suas qualidades ou seus defeitos? Para os melhores amigos, os melhores pedaços. E os nossos amigos primordiais são a nossa família, família de coração e família de sangue. Claro que todos nós temos famílias grandes. Nós temos a família, que é o papai, a mamãe e os filhos, mas nós temos também a família do coração, pessoas queridas que nós vamos somando a nossa existência e que nos tornam pessoas melhores. Estes locais que nós frequentamos têm que ser locais que atraem. Onde Jesus está, as pessoas gostam de estar. Quem tem problema e procura a sua família, a pessoa quer ser melhor. Apocalipse 3, versículo 14 e 20, depois você pode ler todos, mas eu vou destacar um versículo que diz:
Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e nós cearemos juntos. Meus irmãos, será que não é hora de você, de nós aqui, numa reflexão sincera, não para agradar os outros, mas para a verdade do coração onde Deus está, pensar no seguinte: será que Jesus está realmente na nossa família? Será que esta batida na nossa porta já foi ouvida? Será que essa porta já foi aberta? Será que esta ceia já foi preparada? Meus irmãos, infelizmente, olhando o mundo como está e olhando muitas famílias como estão, nós podemos dizer sem sombra de dúvida: em muitas famílias Jesus ainda não está. E como é que eu sei disso? Se Jesus estivesse, as coisas não estariam como estão. Se Jesus estivesse, as pessoas não fariam o que estão fazendo, as pessoas não falariam o que estão falando. Fui há pouco tempo em Paranavaí, a quem manda um abraço, lá no Paraná, pregar um rebanhão, um encontro com Jesus. E a família, nos acolheu, e eu notei a mesa posta, as pessoas falando assim, mais educadamente, os jardins arrumados, toalhas nas camas. Claro que eu não fiz comentário nenhum, mas eu sei que ali houve uma preparação. Eu preparo para aquele que eu quero receber bem. Eu mudo meu estilo de vida porque eu quero honrar aquele que é importante para mim. Meus irmãos, nós preparamos as coisas para os de fora, mas nem sempre preparamos para os de dentro. Nós estamos longe até de cachorro vira-lata, porque o bom cachorrinho vira-lata, ele lambe os de casa e morde os da rua. O que muitos jovens estão fazendo atualmente? Eles estão mordendo os de casa e lambendo os da rua. Tratam todos muito bem, mas entrar dentro de casa não tem caridade com os mais idosos, não escuta o vovô e a vovó, não quer aconselhamento dos pais, não quer conversa dentro de casa. Parece, hoje em dia não tem isso mais não, mas quando eu era bem pequenininho lá em Itaúna, os ônibus, esses ônibus, o pessoal fala busão, que faz as linhas dentro do município, tinha uma placa naquele motor enorme, escrito assim: não converse com o motorista. Vocês lembram dessa placa? Hoje em dia não tem essa placa mais. Tem pessoas que dentro da família parece um motorista de ônibus antigo. Eles ficam com uma plaquinha na mão: não converse comigo. Não há diálogo, não há preocupação, não há interatividade com a vida do outro. Onde Jesus está, as pessoas se tornam melhores. Mas padre, é a reclamação número 1 que eu ouço das mulheres: Padre Cristo, que foi, minha filha? Meu marido te traiu? Não. Tá bom comido dentro de casa? Não, até que ele põe tudo direitinho. Não está trabalhando? Não trabalha, é honesto. Qual que é o seu problema? 99%. Meu marido não conversa comigo. Não há diálogo dentro da minha casa. Aí eu falo para ela sem sombra de dúvida: sabe por que o seu marido não conversa com você? Sabe por que a sua família não dialoga? Porque falta oração. Seu marido não tem que primordial ficar preocupado em conversar com você. Você acha, meu irmão, responda para mim a verdade, você acha que quem não tem tempo de conversar com Deus vai ter tempo de conversar com a mulher? Quem não gasta tempo conversando com Deus vai ter tempo de conversar com o filho? Quem não conversa com Deus vai ter tempo de dar atenção para o marido? É por isso que eu acredito que a minha espiritualidade, ela passa através dos meus relacionamentos. E o modo como eu trato as pessoas
revela o modo como eu me relaciono com Deus. O modo como você se relaciona com Deus determina o modo como você vai se relacionar com as pessoas, porque a palavra me diz: aquele que diz que ama a Deus, que não vê, mas não ama o irmão que vê, é o quê? Mentiroso. Então as nossas famílias têm que abandonar a mentira e começar a praticar a verdade. Apocalipse capítulo 3, versículo 19 nos diz: reanima o nosso zelo, Senhor, e dá-nos o dom da conversão. Reanima, Senhor, o nosso zelo pela nossa família, o meu zelo pelo meu esposo, o meu zelo pelos meus filhos, o meu zelo pela minha esposa, o meu zelo pela minha família. Reanima, Senhor, o meu zelo e dá-nos o dom da conversão. Converte a minha família, converte, Jesus, o meu casamento, converte os meus filhos. O que é conversão? Conversão é metanoia. Metanoia é mudança de mentalidade, mudança de direção, mudança de comportamento. A família que se converte, conversão, perversão. Perversão é para fora, conversão é para dentro. A sua família muitas vezes tem fé em Jesus, e eu não duvido disso, mas está faltando fé nos outros. Está faltando a esposa acreditar mais no marido. Está faltando o marido acreditar mais na esposa. Está faltando os filhos acreditarem e confiarem mais nos pais. Está faltando os pais acreditarem nos filhos. Ah, padre, o senhor falar é muito fácil. Vai lá para casa para o senhor ver. Meu irmão, não fique reclamando, mas passe a agir. O que muda a nossa vida não são as nossas palavras. O que vai mudar a sua família não são as suas palavras, são as suas orações e as suas ações. O que é oração? Orar e ação. São os dois. Nenhum sem o outro, nem o outro sem um. Tem gente que reza demais, mas não tem ação. A família não converte. Tem gente que só tem ação. Padre, eu ajudo o que eu posso, eu faço. Está rezando? Não vai funcionar. Oração é orar e ação. Orar, levar a sua família para Deus. Ação, puxar Deus para a sua família. Segundo sinal que Jesus está na sua casa: o perdão. Quando o paralítico ele desce, Jesus, hops, levanta. Não foi isso. Seus pecados estão perdoados. Você quer que a sua família seja um lugar de cura? Você que está nos assistindo, você quer que a sua família seja um lugar de cura? Não viva de passado, porque você não é museu. Primeira coisa para que Deus abençoe a nossa casa: largando as coisas passadas, eu me jogo para as coisas futuras, aonde Deus está. Meu irmão, o perdão é pré-requisito para a cura da sua família. Tem gente que só lembra do passado. Ah, o meu marido me traiu, o meu filho fez isso, a minha mãe. Meu irmão, largue o passado, perdoe, perdonare, se doe novamente, acredite novamente, aposte novamente, confie novamente. Não viva do passado. Águas passadas não movem moinhos. Viva um presente renovado para você ter um futuro abençoado. Não viva de coisas passadas. Não feche na sua casa a porta do perdão. Deixa a porta do perdão aberta. Deixa a porta do perdão escancarada. E lembremos da placa novamente. Esta casa, padre, é um hospício. Aqui é um hospício, porque nós somos todos loucos uns pelos outros. Quem ama
perdoa. Vamos repetir? Quem ama, perdoa. Eles me falaram num congresso de família que eu participei: padre, é verdade que quem ama não trai? Falei, isso aí eu não vou entrar no mérito não. Minha frase é outra. Não estou interessado que quem ama não trai. Estou interessado em quem ama perdoa. O perdão é o principal. O perdão é o essencial. Terceiro sinal de que Jesus está na minha casa é a cruz. Ali nós temos uma cruz. E a cruz nos lembra dois relacionamentos: o relacionamento vertical e o relacionamento horizontal. Eu e Deus, eu e os outros. Nas minhas orações, eu tenho que lembrar da minha família, para que quando eu estiver com a minha família, eu lembre das minhas orações. Não podemos separar a nossa fé da nossa vida. O modo como eu me relaciono com Deus determina o modo como eu vou me relacionar com as pessoas da minha casa. Quem se relaciona bem com Deus tem que se relacionar bem com os outros, a começar da sua família, a começar da sua família. A pessoa vai à missa, fica lá de mão posta, rezando. Aí acaba a missa. Aí ela sai toda feliz da igreja, né? Aí chega alguém: ô fulano, tudo bem? Graças a Deus. Como vai a sua nora? Não posso nem ver. Tem 1 ano que eu não cumprimento. Mas está aí na missa, né? Está rezando Pai Nosso. Perdoai, Senhor, as minhas ofensas, como eu perdoo quem me ofendeu. Menos a minha nora. Menos a minha sogra. Menos o meu patrão que me despediu injustamente. Menos o meu amigo que me traiu. Menos a minha namorada que mentiu. Aí nós vamos fazendo aquela lista de pessoas que nós não perdoamos e nós comprometemos o nosso relacionamento horizontal e esquecemos que o modo como eu trato os outros determina o modo como Deus me trata. Eu não perdoo o outro porque o outro merece ser perdoado. Eu perdoo o outro porque eu amo a Cristo. É isso que tem que estar no nosso coração. Eu não dou para o outro uma segunda chance porque o outro merece. Porque tem muita gente que não merece. Mas nós damos a segunda, a terceira, a quarta, porque Jesus nos dá chances infinitas. Eu não quero que Jesus me trate como eu trato os outros. Porque com os outros eu sou muito rígido, mas eu quero que Ele seja comigo misericordioso. Então vamos mudar as nossas relações. Vamos tratar os outros da mesma maneira como eu quero que Deus me trate. A começar da nossa família. Meu irmão, não me importa o modo como sua família se encontra. Não me interessa o modo como a sua família está. Me interessa você. Você que é de Deus. Você que reza. Você que busca. Você que confessa. Você que conhece a palavra. Comece a dar o primeiro passo você. Dê o primeiro passo, que Deus dará o segundo passo. Leve a sua família para Deus. E se a sua família não for, leve Deus para a sua família. É assim que nós mostramos para o mundo que o nosso relacionamento com Deus vertical é verdadeiro, porque o nosso relacionamento horizontal, ele é tranquilo. Quando nós fazemos o sinal da cruz, por que é Pai, Filho e Espírito Santo? O que o Pai é aqui? E não é na boca, não é no olho, não é no ouvido. Porque o Pai é criador. E a origem de tudo é aqui, ó. A nossa mente, ela é também criadora. Antes de você fazer o bem ou você fazer o mal, primeiro é dentro, para depois ser fora. Fariseu hipócrita, você se preocupa em lavar o copo por fora, mas não lava o copo por dentro. Você se preocupa com as coisas exteriores, mas não está cuidando do próprio coração. Em nome do Pai, cura aqui. Em nome do Filho, são os órgãos vitais, é o coração. É aqueles órgãos que nós não vivemos. Como eu não vivo sem Cristo, eu tenho que ter um coração semelhante ao dele. Coração manso e humilde. O pai que cria
e o Filho que salva. Você vai salvar a sua família, não é com a boca, nem em nome do Filho, em nome do Pai e do Filho. Não é aqui o Filho é aqui, ó. O Filho é perto do coração. Você vai salvar a sua família falando menos e amando mais, criticando menos e perdoando mais, exigindo menos e oferecendo mais. Não queira mudar os outros, mude você e você estará mudando a sua família. E em nome do Espírito Santo, são os nossos braços. Os nossos braços na nossa casa fazem as ações de Deus, as vezes de Deus. Quantas vezes a família tem tudo, mas eles querem apenas um ombro, apenas um abraço, apenas uma palavra. Faça da sua casa um lugar onde a cruz de Cristo tem espaço. Tenha na sua casa um crucifixo, seja no quarto, seja na sala. E a partir de hoje, você que me acompanha na sua casa, você que está aqui na Canção Nova, olha, a hora que você olhar para a cruz, lembra, eu tenho que ter um relacionamento vertical, eu tenho que ter um relacionamento horizontal equilibrado. O modo como eu me relaciono com Deus determina o modo como eu me relaciono com os outros. E o modo como eu trato a Deus está mostrando como eu quero ser tratado por Ele. Você nunca mais verá a cruz da mesma maneira. A cruz nos muda, a cruz nos cobra e a cruz às vezes pesa. Porque enquanto Jesus está na cruz, pelo menos lá não nos incomoda. Mas nós devemos nesta quaresma, e já estamos chegando na semana maior, transformar o nosso coração em Calvário. Permitir que Jesus esteja crucificado no nosso coração, para que esse sangue que caiu lá no Calvário e que não me salvou, que aquele sangue possa cair no meu coração e me salvar. Que aquele sangue só lá no Calvário, ele não resolve, ele tem que pingar em nós, ele tem que passar em nós, ele tem que nos restaurar e fazer com que nós sejamos na nossa casa canal da salvação de Deus. E último sinal de que Jesus está na nossa família: o respeito e o temor. Respeito aos outros e temor a Deus. É isso que está faltando, meus irmãos. Quando eu dou palestras, congressos, eu sempre digo para os casais: eu resumo o sucesso da família em apenas 2 pontos. E olha que eu vou arriscar, nós estamos aqui em rede nacional, mas eu sustento e não abro mão disso. A família que tem oração e diálogo é uma família vitoriosa. Um casal que reza e que conversa é um casal vitorioso. Oração pessoal e comunitária, leitura diária da Bíblia, devoção a Maria Santíssima e celebração da Santa Missa. Oração pessoal, oração comunitária. Diálogo com os pais, com os filhos, com o esposo, com a esposa, e diálogo com Deus. Você quer mais o quê, meu irmão? Oração e diálogo são as 2 bases de uma família equilibrada, de um casamento vitorioso, de um lar verdadeiramente cristão. Padre, e o amor? O amor já é pressuposto, que quem não ama não ora, quem não ama não dialoga. E a fé é pressuposto, quem não tem fé não ora, quem não tem fé não conversa com Deus. Então é preciso que você exercite a oração e que você exercite o diálogo. Olha, certa vez tinha um pai que ele foi pescar. Ele estava pescando, ele gostava de ensinar o filho lições. Aí ele falou assim: filho, o que foi, papai? Escuta, é uma carroça. É uma carroça. Mas me responda, a carroça está cheia ou vazia? Sei, papai. Como o senhor sabe? Mas eu vou te falar. A carroça ela está vazia. Opa, que isso, gente? Essa placa pode cair na nossa casa não, só aqui, viu? Isso é só ilustração. Hospício é assim, as coisas caem, quebram. A carroça está cheia ou está vazia? Não sei, papai. A carroça está vazia. Como o senhor sabe? Olha primeiro. Ele subiu no barranco e ficou lá olhando. E a carroça passou vazia. E ele voltou para o pai e disse: meu pai, o senhor é sábio.
como o senhor sabia que a carroça estava vazia? E o pai respondeu, que estava fazendo barulho demais. A pessoa que está vazia, ela faz barulho demais, ela incomoda demais, ela fala demais, ela julga demais, ela cobra demais e ela ama de menos. Meu filho, aprenda a lição. Não seja na nossa casa e não seja na sua família, quando você casar, uma carroça vazia, mas se encha de Deus. Onde Deus está, nada falta. É a lição que Deus tem para nós nessa tarde. E nós vamos finalizar com Utopia, essa canção que se tornou um marco na nossa religião católica, na nossa fé cristã. Pode ter tudo na sua casa, mas se não tiver o diálogo, uma presença de um pai, uma presença de uma mãe e a presença de Deus, a sua família pode ser qualquer coisa, filho, mas está longe de ser um lar abençoado. com livro de autoajuda. Eu acredito muito mais na ajuda do alto. A gente acredita na autoajuda. Eu acredito na ajuda do alto. Agora nós temos que ajudar também o alto, né? Não há um livro melhor para te motivar, para te fazer sonhar, para te fazer um vencedor, do que a palavra de Deus. Só que as pessoas não leem. Elas leem tudo. Aí você pergunta, você lê Bíblia? Não, não leio.
Aí eu leio um texto desse maravilhoso, tem gente que está na igreja há anos, aí eu não conhecia. Eu não sabia que um homem lutou com um anjo, ficou rolando na terra a madrugada toda. E literalmente o pau quebrou, meu irmão. E ele falou, eu não vou te largar. O anjo vai no tendão, dá um puxão, no nervo, ele começa a mancar. Falou, cara, você vai ficar mancando. Para todos aqueles que verem você mancando, vão te perguntar, por que você está mancando? Aí você vai dizer, eu lutei com Deus e venci. Aquele homem manco, não era um mancar de perdedor, era um mancar era um sinal. Qual é o sinal que você traz na vida? Que as pessoas olham para você e dizem assim, esse é um vencedor. Tem gente que tem força de vontade, tem gente que é persistente, tem gente que é disponível, há pessoas que têm lealdade, pessoas que são verdadeiras, pessoas que são presentes na sua vida. Essas são pessoas que têm traços de pessoas vitoriosas. Jacó lutou com o anjo a madrugada inteira. Tem gente que faz uma oração de 5 minutos e acha que está com crédito. Ah, mas eu rezo um Pai Nosso e Maria antes de deitar, Deus não está me dando nada. Meu filho, você está querendo mesmo? Jacó lutou a madrugada inteira. Jacó lutou pelo seu sonho. Qual era o sonho de Jacó? Ser grande, próspero, feliz. Como que se resume isso? Ele queria ser abençoado. Se você não me abençoar, eu não vou te largar. Este sonho que você tem que lutar, e aqui eu abro um parênteses, é um sonho em conformidade com o sonho de Deus. Porque eu já escutei que uma moça, piriguete, estava vindo à missa, rezando para o amante dela largar a esposa e ficar com ela. Falei, minha filha, você tem que rezar para você ter vergonha na sua cara. Você tem que rezar para você mudar de vida. Você está sobrando aí. É você que está sobrando. Você acha que Deus agora vai abençoar adultério. Deus vai abençoar a mulher que anda com homem casado. Deus vai abençoar o homem que anda com a mulher casada. Você está plantando para colher, meu irmão. Não misture as coisas. Ah, padre, mas eu quero ser feliz. Então vai ser feliz lá fora. Vai ser feliz, depois da sua vida vai para o inferno ser feliz. O sonho que você tem que sonhar é um sonho onde Deus vai te abençoar. Você não vai ficar sonhando coisas que é contrária à palavra de Deus, porque você não vai ser abençoado. Pode lutar 1 ano, 10 anos, pode lutar a vida toda, vai terminar em sofrimento, porque o sonho é preciso estar de acordo com a vontade de Deus para você. Ah, padre, eu estou sonhando, eu estou rezando para o meu sonho realizar. Qual que é o seu sonho? Porque eu trabalho numa empresa há 10 anos. E eu roubei dinheiro dessa empresa há 10 anos. Quando chegou lá um inspetor, ele está fazendo a revisão dos livros. Eu estou fazendo até novena para Nossa Senhora Aparecida, para ele não descobrir. Mas que novena que é essa, meu irmão? Quando você acha que Nossa Senhora Aparecida vai agora abençoar você que está roubando. Você é um ladrão, está pegando o que desceu e está fazendo novena para a santa. Olhe lá, reze para você ter mais vergonha na tua cara. Para você mudar de vida, para começar a fazer a coisa certa. Ah, agora eu estou rezando. Eu tenho um sonho, eu estou lutando com o anjo. Para que você está lutando com o anjo? É porque eu sou casado, engravidei uma menina, e a gravidez não está bem não, eu estou rezando para acontecer um aborto. Espera aí, meu irmão, mas que bobagem que é essa? Você está brincando com Deus? Você está brincando com a palavra de Deus? Você acha que Deus é esse mundão que você está aí? Que tudo que faz é certo, você pode fazer o que for que Deus vai te aplaudir. Não é assim que a banda toca no coro de Deus. Deus tem a sua palavra, Deus tem a sua lei, e o que acontece tem que estar na vontade de Deus. Dito isso, porque eu fiz esse parênteses, porque há uns anos atrás eu fiz uma pregação aqui sobre eu mereço realizar os meus sonhos.
Aí teve gente que saiu e falou, aí ó, tá vendo? O padre falou que eu quero realizar meu sonho. O meu sonho é ficar com aquela mulher que é casada, mas é o meu sonho, eu vou pegar ela. O sonho tem que estar em consonância com a vontade de Deus. Dito isso, sonha e lute para ter o que você deseja. E para você lutar com um anjo, você tem que ter do seu lado uma boa intenção. Não sei se você sabe disso. Um anjo só, no Antigo Testamento, ele destruiu um exército, somente com o olhar. Havia o povo de Israel, eram poucas pessoas, havia um exército enorme vindo para destruí-los, e um profeta orou a Deus: meu Deus, nós estamos perdidos, sozinhos nós não damos conta de destruir 1/3 deste exército. Deus disse: fique calmo, eu combaterei a vosso favor. E a Bíblia diz que à noite, naquele acampamento, apareceu um anjo, e um anjo destruiu todo o exército. Agora você vai entender uma coisa. Quando você vê um anjo, se é que nós vamos ver um anjo, das duas uma. Se você está levando uma vida boa, de santidade, ajoelha e louva. Se a sua vida não está boa senão, corre, meu filho, corre! Porque a coisa está feia para o teu lado. Gente que acha que todo anjo que aparece é para abençoar. Agora você vai entender uma expressão na Bíblia. Toda vez na Bíblia que aparece um anjo, qual é o sentimento de todos aqueles que o veem? Quem sabe? Alguém falou para cá, ó. Medo. O sentimento de quem vê o anjo é medo. Leia a Bíblia e você vai entender porque que o anjo, quando aparece para Maria, ave cheia de graça, não tenhais medo. Ou seja, eu não vim para te fazer mal. Quando o anjo levou Tobias, que é filho de Tobit, para encontrar a mulher dele. Aí o anjo prepara tudo, Rafael, né? Expulsa o demônio Asmodeu, aquela coisa. Aí ele volta. Quando Tobit está com Tobias, eles vão agradecer a ele. Falou, olha, não tem que me pagar nada. Deus que me enviou para conduzir você. Mas quem é você? Eu sou o Rafael, um dos anjos que vê a face de Deus. O que eles fizeram? Caíram com o rosto por terra e tremiam de medo. Porque o anjo, com o olhar, ele fulmina um ser humano. Então o ser humano tem medo. Quando os anjos anunciam que Jesus nasceu, leia lá, eles aparecem para os pastores. Primeira coisa que os anjos falam: não tenhais medo, eu venho trazer uma boa notícia. Que bom, qual que é a boa notícia? Nasceu-vos hoje o Salvador. O anjo é muito poderoso. O anjo é a santidade de Deus. É por isso que o Apocalipse relata 2 turmas quando Jesus voltar. A primeira turma está de pé, com os braços erguidos, cantando glória e dizendo: eis que vem o nosso Salvador. Outra turma está chorando, com medo e gritando: nós estamos perdidos, porque o pecado abunda em nós. A visão é a mesma, mas quem recebe é diferente. O anjo, para quem é de Deus, é bênção. Para quem não é de Deus, é maldição. Então nós precisamos sonhar os sonhos de Deus. E se você sonha aquilo que é de Deus, até com o anjo você luta. E você vence. Não desista tão facilmente do seu sonho. Não vou falar o nome, que não precisa, mas eu abençoei há um tempo atrás uma senhora, uma mulher, né, uma senhora jovem, querendo tirar carteira de carro. Padre, o senhor me dá uma bênção? Dou sim. Eu quero tirar carteira, eu quero tentar tirar carteira. Tentar não. Fala assim, eu vou tirar.
Vou tirar. Isso. Vou tirar a carteira. Tá bom. A senhora já tentou? Já. Quantas vezes? Chama. Oi? Chama. Quê? Chama. Não estou entendendo. Eu estou com vergonha, padre. É uma? O que você está falando? 21. Falei, peraí. Aí eu tentei ficar normal, mas por dentro eu fiz assim, não! Mas não falei, né? O padre, eu falei, a senhora repita, por favor? 21, padre. Mas eu me pus um desafio. Ou eu tiro, ou eu tiro. Eu já sou amigo de todas as autoescolas, conheço todos os instrutores. O examinador me veio e falou assim, mas de novo? E ela falou, voltei, você não me deu carteira, ué? E ela tentou não sei quantas vezes. Um dia ela apareceu com a carteira. Eu fiquei admirado, porque para falar a verdade para você, eu não sei se eu tentaria tirar a carteira 21 vezes. Enfrentar aquilo 21 vezes. Mas ela não, ou seja, ela queria a carteira mesmo. E a dela vale muito, porque quando ela levantou para ser abençoada, ela até chorou. E a família junto ao lado, graças a Deus. Mamãe com dinheiro para tirar uma carteira, podia comprar um carro. Não é? Mas ela está com carteira. Não sei nem se dirige. Mas quando ela abre a carteira, ela está vendo o sonho realizado. Eu sei que talvez, sei não, penso que talvez a maioria não vá fazer. Mas faça porque eu tenho o meu, faça o teu. Eu vou explicar por quê. Faça na sua casa, ou na sua carteira, ou na porta do seu guarda-roupa, o painel das possibilidades e sonhos. E coloque foto. Eu tenho um sonho, qual que é o seu sonho? Eu tenho o sonho de conhecer a Disney. Coloque uma foto da Disney. Eu tenho o sonho de morar numa casa própria em tal lugar. Coloque uma foto da casa que você quer ter. Aí eu tenho um sonho de ter uma casa com quintal para eu ter um cachorro. Qual cachorro? Tal. Coloque a foto do cachorro daquela raça. Mas o que resolve isso? Conscientemente nada. Inconscientemente tudo. Porque a sua mente, ela não lida com realidade. Ela lida com pensamento. Tudo que você pensa é. Ela não te fere o que é realidade e o que é pensamento. Você pensou, para sua cabeça é verdade. Me prove, padre. Provo. Você vai assistir um filme de terror. Ou um filme que você goste. Aí a câmera de Hollywood pega o pé de alguém. Um pé de sapato social. Aí aparece o pé andando assim. Aí a câmera sobe um pouco. Aparece uma machadinha suja de sangue. Aí o cara entra na cozinha. Abre a porta, fica atrás da porta e apaga a luz. Quando ele apaga a luz, a gente já está suando aí. Aí a câmera sai dele e vai para a porta de entrada. Aí entra uma mulher com sacolas. Ela entra, fecha a porta com o pé, acende a luz com o cotovelo. E como tem muita sacola, ela entra na cozinha no escuro. É lua cheia. Aí a câmera pega o reflexo da lua e atrás da porta o pé com o homem, o pé do homem. Quando o filme já está aí, o que o seu coração faz? E você fica assim, ó. O que era o ideal? Se a nossa mente não acreditasse em tudo que você pensa. É para sua mente falar assim, ô bobão, isso aí é Hollywood, está cheio de gente ali atrás. Aqui não é sangue não, é um preparado. Aquilo ali é um filme. Quando você vê, a sua mente, ela pega como verdade. A pessoa preocupada, ela não sofre pela realidade. Ela sofre por aquilo que ela pensa. Ela pensa que pode ter acontecido algo de ruim, e ela já está sofrendo pelo algo de ruim, que é verdade na cabeça dela. Ela sofre não pela realidade, ela sofre pelo pensamento. Vai fazer uma prova, você nem fez a prova, você já está sofrendo com medo de não passar. Você sofre por algo que é irreal.
Por isso que a nossa mente, ela só lida com sim, ela não lida com não. Tudo que você pensa, para ela é positivo. Por isso que eu digo muito, nas minhas palestras, treinamentos, não tenha medo, tenha sonho. Porque quando você tem medo, a sua mente lê como positivo. Exemplo, eu quero casar, é um sonho. Eu quero subir na empresa, é um sonho. Eu quero viajar para tal país, é um sonho. Eu quero comprar tal carro, é um sonho. Então, na sua mente é sonho, é vontade. Então a sua mente pega isso e coloca na caixinha do desejo, das possibilidades. Quando você olha esse painel de fotos, e você olha e sonha, e fica feliz, só de saber que um dia você vai realizar o sonho, a sua mente, ela faz novas conexões mentais, conexões neurais, e aquilo na sua mente já é uma possibilidade. E a neurociência já provou que pensamento é energia em potencial. Quando você pensa em algo, eu quero, eu mereço, eu vou conquistar, para sua mente já é verdade, já é realidade. Aqui, não, potencialidade, no tempo e no espaço remoto. Por isso que é bom você ter um painel de sonho, para você sempre ver aquilo, e você condicionar a mente que você quer aquilo mesmo. E sobre a mente que pensa só o positivo, vou te dar um exemplo. Nossa, eu tenho medo de morrer de câncer, a sua mente lê o quê? Eu quero morrer de câncer. Eu tenho medo do meu marido me trair, o que a sua mente lê? Você quer que o seu marido te traia. Por quê? Sua mente não lê não. Ela não sabe o que é não. A mente humana, ela só lida com positividade de pensamento. Potencialidade. E que se realiza no tempo e no espaço. Ah, padre, eu não concordo com isso não. Então eu vou te provar. Muito fácil te provar isso. Vamos lá? Pense num gatinho. Pense num Fusca. Pense num sorvete. Não pense numa maçã vermelha. Não pense num avião. Ela não lê, ela não sabe o que é isso. A sua mente, isso é neurociência e neurofísica, a sua mente, ela está condicionada à positividade. Tudo que você pensa, tudo que você fala para ela é positivo. Eu quero isso. Eu não quero isso. Ela lê, eu quero isso. Então pare com... Por isso que a pessoa negativa, ela atrai para ela o que ela não quer. Toda pessoa negativa, ela atrai o negativo. Porque ela fica, eu não quero isso. Eu não quero... Ela só atrai isso. Eu não quero um homem enrolado. Eu não quero um homem assim. É o que aparece. É um não. Em vez de falar o não, fala o que você quer. Ao invés de falar o que você não quer, determine o que você... E uma vez que você sabe o que quer, lute pelo que você quer. Deixa seus colegas rirem. Deixa as pessoas perto de você falar que você não está batendo bem. Mas se é sonho, lute pelo que você quer. E ele disse para o anjo, eu não vou te soltar. Me solta! Me solta que está amanhecendo. Eu não vou te soltar se você não me abençoar. Em outras palavras, eu vou lutar até que eu consiga o que eu quero. E eu quero é isso. E se você não me der o que eu quero, eu não vou desistir. Tem gente que desiste muito fácil. Quer uma faculdade, faz um vestibular, faz 2, está difícil, eu vou desistir. Então desiste, nunca será. Nunca será. Eu estou gostando de uma pessoa, mas a pessoa não me dá bola, está lá na faculdade, está lá na escola. Então desiste, outro vai pegar. Aí você vai ver, não, eu podia ter casado com ela. Não vai. Eu conheço gente que acredita em sonho e é atrevido. Então, eu já celebrei casamento que o cara chegou na faculdade,
olhou para a menina a primeira vez e falou com ela assim, que ó, eu vou casar com você. A menina, cai fora, cara, chato, nem te conheço. Depois de 3 anos, estava aqui, ó, eu te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde. E o cara sonha e falou assim, eu acredito, eu vou lutar pelo que eu quero. Não desista, gente. As coisas fáceis raramente são duradouras. O que dura uma vida é o que você pagou caro para conquistar. Veja como vale muito mais uma coisa que você compra do que quando você ganha fácil. Teve um cara que ganhou no sorteio aí um celular iPhone 7 Plus. Hoje tem essas coisas, né? O celular só não anda, o resto ele faz. Mas ele ganhou. Aí passou pouco tempo, já estava arranhado. Aí largou lá em casa, quase o celular some. O celular caiu, trincou. Nó, cara, trincou um iPhone. Eu falei assim, nó, até bem que eu não comprei. Ou seja, foi ganhado. Agora imagina se eu tivesse pago em notas de 100 aquele iPhone. Aí, meu filho, faz carinho, põe película, põe proteção, cuida, porque você sabe o tanto que você trabalhou para comprar o que você tem. Você sabe o tanto que você suou para ter o que você tem. Então você tem que lutar pelo que você tem, pelo que você quer. A mensagem dessa noite é só isso. Se você quer algo, não desista, lute, insista, persista, mas não desista. Olha que bonito que eu encontrei no livro de Augusto Cury. Desejo que você não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la. Não há céu sem tempestade, nem caminho sem acidente. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. Essa frase eu tenho no meu quadro de Master Coach. Eu não sou coach, não sou Master Coach. Eu vou ler o que eu tenho no meu quadro lá. Foi o curso que eu fiz. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. Tem gente que recebe uma derrota, ele desiste. A derrota não é para você desistir, a derrota é para te ensinar a quê? A vencer. Só é digno da sabedoria quem usa lágrimas para irrigá-la. Os frágeis usam a força. Os fortes usam a mente. Seja um sonhador, mas una seus sonhos com autodisciplina. Gente, isso aqui é para matar. Seja um sonhador, mas una o seu sonho com autodisciplina. Quantas noites eu cheguei a dormir 3:30 da manhã para acordar 7? Estudando. Não moro com ninguém. Não tem professor em cima de mim. Não tem mãe cobrando, não tem pai xingando. Autodisciplina. Eu quero algo? Quero. Esse título é importante para mim? É. Eu quero ter essa certificação? Quero. Eu quero reconhecimento? Quero. Pague o preço. Não desista. Uns falarão, padre, eu vou sair, está muito difícil. Eu tenho amigos que não fizeram o curso. Aí eu vou sair, está muito difícil. Quanto mais difícil, mais raro é o certificado, meu irmão. Ah, eu vou fazer um curso cego de 1 hora, você recebe 5 certificados. Não, isso aqui eu imprimo para você 10. Seja um sonhador, mas una o seu sonho com autodisciplina. Economize. Seus colegas estão bebendo, está estudando. Seus colegas estão farriando, está trabalhando. Seus colegas dormem até 10, está acordando 6. Seus colegas vê filme na Netflix até 4 da manhã, você está lendo até 3. Vale a pena. Um dia,
todos estes vão trabalhar para você. Um dia todos estes vão trabalhar para você. Faça no presente o que você não gosta, para você fazer no futuro o que você tem prazer. Quem só faz no presente o que te dá prazer, vai fazer no futuro só o que não gosta. Faça agora o que você não gosta. Faça agora o que é difícil. Não para os outros, para você. Eu me desafio a fazer isso. E você consegue fazer. Você consegue fazer. Eu levei um tapa na cara um dia desse, que era para até virar minha cara para trás. Que quando eu era mais jovem, eu tentei aprender violão, não dei conta. Na verdade, eu não quis. Porque, tá difícil, meu dedo aqui, eu não estou decorando essas posições. Que eu não queria já pegar e cantar. Eu só estou fazendo quem pão, quem pão, quem pão, quem pão. Falei, não, eu quero fazer assim, ó. Mas meu filho começou a aula uma semana, como você quer fazer dedilhado? Aí larguei o violão. Falei, eu não nasci para isso não dou conta disso não. Nossa Senhora. Numa dessas minhas viagens, me apresentaram um artista de Salvador. Ele de social, de terno, com as mangas do terno dentro do bolso, não tinha os braços. Eu falei assim, mas fica sabendo que você é um grande artista? Não vou falar o que é, eu vou abrir a sua palestra com um número. Eu sou músico, eu vou tocar Ave Maria. Chegou no palco, o cara tirou o sapato, com o pé ele tirou a meia, eles colocaram o violão no chão, ele com o pé, ele dedilhou a Ave Maria dignou. Eu falei, peraí, ele toca a Ave Maria dignou no pé. Aí eu falei assim, eu não consegui na mão? Eu não falei nada não, eu só fiquei assim, meus parabéns. Aí todo mundo aplaudiu o cara de pé. E tem gente que ainda fala que podia ficar calado. Tem gente que nasceu com um dom especial. Pergunta para ele se ele nasceu tocando violão com o pé. Pergunta para ele quanta gente não disse, você não dá conta. Treinou. Hoje ele faz show, ele ganha vida tocando violão. Tocava violão com o pé lá no Pelourinho, ganhava umas moedinhas, por dia 30, 40, 50 reais. Um produtor com visão longa pegou, fez influência num restaurante melhor em Salvador, ele começou a tocar no restaurante, ganhava 150 por noite. Hoje os restaurantes brigam para ele tocar, falou, toco, por noite, 2.500, eu pago. O cara tira uma noite, 2.500 reais, tocando violão com o pé, e o povo, E por que eles pagam? Porque lá atrás ele não desistiu. Guarde isso. Sonhos sem disciplina. Nossa Senhora. Custo cura eu vou te contar. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Eu vou ler o versículo todo aqui, o verso. Seja um sonhador, mas una seus sonhos com autodisciplina. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Sonho sem disciplina produzem pessoas frustradas. Seja um debatedor de ideias e não de pessoas. Lute pelo que você ama. Vale a pena insistir por ser quem quero ser. Maravilhoso. Antes de rezar com você um pouquinho, termino com um fato. Hoje eu vim aqui para te dar uma injeção de ânimo, viu? Porque tem muita gente que veio aqui hoje e está pensando em desistir. Isso aqui está difícil, eu vou desistir. Deus está me usando para falar para você, não é para desistir. Não é a hora de sair. Não é a hora de tomar decisão. Não é a hora de chutar o balde. É a hora de tentar mais uma vez. Tente mais uma vez. Derby era um homem cansado de trabalhar vendendo coisas. Ele queria ser rico. Juntou com os seus familiares para comprar um terreno. Ele, arando a terra, achou uma pepita amarela. Levou numa joalheria, era ouro puro, melhor qualidade. Compraram os terrenos em volta, amigos, familiares, eles começaram a escavar. Fizeram túneis e não achava nada. E ele falou assim, eu vou quebrar.
investiram muito dinheiro aqui, não tem ouro nenhum, só tinha uma pepita, parece que alguém jogou essa pepita aí. Olha, para ele não quebrar, ele falou, olha, não vou insistir mais, desisto. Quem quer comprar? Vendeu muito barato. Pessoas compraram. Ele voltou a vender coisas. Um dia, na hora do almoço, ele foi abrir o jornal, ele viu que havia em contrato uma das maiores minas dos Estados Unidos. E para o susto dele, era o terreno que ele vendeu. E ele leu no jornal a burrada que ele deu. Porque quando o repórter perguntou para o dono da mina, mas foi muito difícil achar ouro, ele falou, olha, quem me vendeu o terreno fez todo o trabalho. Eu peguei a mina que já estava aberta e foi com a máquina mais 1 metro. Depois que caiu 1 metro de terra, ali já estava toda a mina. Precisei trabalhar só 1 metro. E o cara pôs na cabeça dele um lema de vida. Na vida, tudo depende de cavar 1 metro a mais. A hora que você pensar em desistir, diga para você mesmo, só mais 1 metro. Só mais 1 metro. Cada dia, se você não luta pelo que você quer, lá no fundo pode ser que você não queira ou não mereça. Quem não luta pelo que quer, não merece o que deseja. Leia na sua casa, Gênesis 32, versículo 24 ao 32. Jacó lutou pela bênção e terminou abençoado. Não convido a todos, não. Mas convido você, que tem um grande sonho na vida, e que quer lutar por ele, e você não vai desistir até alcançá-lo. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar, e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida, sua vida.